Paz, amados, boa noite. Estamos de volta com o nosso momento único. Esse momento que a gente espera toda semana, né? Para a gente poder compartilhar alguns dos personagens bíblicos com seus momentos com Deus. E nós vamos ter futuramente algumas pessoas que tenham seu momento com Deus, momento único, e vão estar aqui conosco, participando também desse evento maravilhoso. Nessa noite eu quero compartilhar com você com alguém que teve um momento todo especial com Deus. Mas primeiro, esse homem, ele teve um momento como toda a nação de Israel, quando foi chamado. E isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 7. Eu vou ler para vocês. Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo o povo de Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você o repartirá entre eles como herança. Nesse texto, Josué já foi chamado para substituir Moisés. Moisés chamou Josué e disse, olha, você vai ser o meu substituto. E isso, ele pôde ter pensado dessa forma, puxa, como assim substituir o Senhor, o mestre, aquele que tem toda a experiência, como que eu vou substituir um líder dessa forma, né? Um homem que sabia lidar com todos os setores, de todas as áreas, lidar com todos os tipos de pessoas. Não, como eu vou ser líder? Mas isso era o propósito de Deus na vida de Josué, não é? Liderar um povo, ser substituto, nada mais, nada menos do que Moisés. E quando nós olhamos para o texto de Números, capítulo 14, do versículo 6 até o 9, nós vemos uma história um tanto tumultuada para Josué. E quando olhamos esse texto, nós vamos ver umas situações adversas na vida de Josué, em que ele parece que perdeu um pouco até mesmo daquela esperança de ser um líder um dia. Em Números capítulo 14, no versículo 6 ao 9, a palavra de Deus diz assim, quando eles voltaram de espiar a terra prometida, né? Quando eles voltaram de espiar a terra prometida. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O que é que estava acontecendo aqui? Todos nós já sabemos a história dos 12 que foram espiar a terra prometida, e que eles levaram 40 dias ali para ir e trazer o relatório daquilo que era essa terra, e aquilo trouxe algo ao povo de Israel. 10 espias, como diz a história, eles tiveram medo, embora trouxesse o fruto daquela terra, bom, grande, mas eles tiveram medo por causa das situações, por causa daquilo que havia, por aquilo que eles viram com seus olhos naturais.
Eles viram gigantes, eles viram a terra, mas viram muitos povos que poderiam dizimar o povo de Israel, em lutas, em guerras. Por isso tiveram medo. E o relatório que eles trouxeram não foi nem um pouco animador. Mas Josué e Calebe, eles se colocaram como aqueles que realmente enxergavam como que Deus queria que eles enxergassem. A visão de Deus na terra prometida. O povo não enxergou. Então Josué e Calebe, eles enxergaram naquele momento. E naquele momento de rasgar as suas vestes, de rasgar as vestes em ira, dizendo para aquele povo, olha, não, pera lá, não é dessa forma que vocês estão pensando, nós temos que enxergar por outro meio. Naquele momento, o jovem Josué estava com aquela adrenalina pura, querendo bater, partir para cima do povo. E ele abriu a sua boca e mostrou todo o seu sentimento em relação ao que Deus estava fazendo, ao que Deus faria com o povo de Israel. Ele não concordou com o posicionamento do povo de Israel. Então ele tomou aquele momento, naquele sentimento de que não era daquela forma, e sim da forma como Deus havia anunciado, havia falado, havia mostrado a eles. E o Senhor, no versículo 10 até o versículo 12, diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Apesar disso, Deus estava ameaçando o povo de Israel, para que não daria essa terra, eles não seriam mais herdeiros dessa terra, porém Deus estaria destruindo, porque o povo se revoltou e ficaram ouriçados, queriam atacar pedras em Josué e em Calebe. Eles ficaram malucos, ficaram doidos, não tinham a mesma visão, e isso então Deus se irou contra o povo, a ponto de querer destruí-lo. E quando olhamos para isso, nós vemos que Deus, ele faria mesmo. Até que Moisés intercedeu, mas Deus faria mesmo, ele estava disposto a isso. E nesse episódio, nesse meio tempo, nesse momento em que Josué se levantou, isso agradou muito o coração de Deus, porque um guerreiro se levantou. Alguém tomou posse daquilo, da visão que lhe era dada, a visão que foi dada a todo o povo de Israel. Josué tomou, reteu e falou sobre aquilo que Deus havia prometido. E Deus se agradou então do seu caráter, da sua integridade. Deus se agradou muito de Josué. Então começou a vida de Josué aí, em relação àquilo que era a conquista de Israel. Vamos ver então, nesse momento em que Deus falou que ia destruir e que levantou Josué também, ele se aproveitando daquilo que Moisés estava lá, não é? Moisés não havia morrido ainda, Moisés estava lá com ele. Então ele falou, bom, eu vou falar aqui, mas eu tenho um líder do meu lado aqui, né? Mas então vamos ver como é que foi a história de Josué com Deus no momento único. Vai até o livro de Josué, no capítulo 1. Esse é o momento em que Deus fala com Josué. O momento dele, momento só entre. Não tem mais Moisés, é Josué e
Deus. Josué e Deus. Moisés havia morrido. Como diz o texto, depois da morte de Moisés, versículo 1, capítulo 1 de Josué, versículo 1 a 7. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Quando Josué, ele recebeu essa instrução de Deus, era o momento em que ele estava com Deus. Quando Josué recebeu essa instrução, nós podemos observar que começou a surgir alguns obstáculos internos, alguns sentimentos internos de incapacidade, alguns sentimentos internos de: será que eu sou capaz nessa função de levar esse povo? Será que eu tenho capacidade de liderar um povo? Algumas dúvidas se levantaram no seu coração. Será que eu vou conseguir? Moisés era um ancião experiente e eu não tenho experiência nenhuma. Será que eu sou muito novo para liderar uma multidão de pessoas? Será que como é que essa multidão vai me enxergar como líder? Será que eu sou muito novo para isso? Começou a querer colocar algumas coisas. Será que todos vão confiar em mim? Como é que as pessoas vão me ver? E isso acontece quando muitas vezes somos levantados com uma idade muito nova para algumas funções que Deus quer usar na sua vida. Será? E começa então esses obstáculos externos. Nós falamos do sentimento. Agora, o que vem por fora, o que está fora, aquilo que está no exterior. Tem pessoas que eu coloquei aqui algumas coisas. Tem umas pessoas que não vão com a minha cara. Tem pessoas que não vão com a sua cara. Tem pessoas que não iam com a cara de Josué. Tem pessoas que colocam algumas intrigas e começam a fazer algumas intrigas em relação: será que ele vai ser líder bom? Será que ele é capaz disso, daquilo? Primeiro era o que você sentia, agora é o que as pessoas sentem, muitas delas. Não agradamos a todos. Tenha pessoas mais velhas do que eu que gostaria de liderar. Olha, isso acontece. Então Josué estava travando a sua própria luta. Travando a sua própria luta. Acho mesmo que gera no coração um sentimento de desespero. Talvez, quando você é novo para alguma função, o teu chefe te escolhe para alguma função, te promove para alguma função, existem pessoas mais velhas, existem pessoas que talvez quisessem o teu lugar. Então isso acontece, entra o desespero, o medo para exercer a função daquilo que você foi estabelecido. Então olhamos para Josué e vemos que aquele medo, aquele desespero para o cargo elevadíssimo, vamos dizer assim, né? Um cargo elevadíssimo, levar o povo para atravessar o Jordão. Era uma tarefa muito complicada. Medo de não ser bem-sucedido nessa tarefa. Mas o momento era com Deus. Nós temos que nos tirar desses momentos que nós temos conosco mesmo, que geram essas dúvidas, geram essas dificuldades, geram desespero, geram medo, em qualquer situação.
em qualquer situação. Deus nos chamou, e o chamado de Deus para você e para mim é um chamado dele, não é do homem, é dele. Moisés chamou Josué diante de todo o povo de Israel para ser o seu sucessor. E quando chegou a hora de ser sucessor, ele teve medo. Isso é natural, porque diante de todo o povo de Israel sempre haverá pessoas que não concordam. Sempre haverá pessoas, houve pessoas que não concordaram com aquilo que Deus colocou. Mas foi Deus que colocou. Deus que está agindo na tua vida. Então a palavra mostra como prometi a Moisés: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus falou isso, Deus prometeu isso. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Meu querido, esse momento único, privilegiado, o momento de ter esse Deus falando ao ouvido. Josué, ele teve esse momento e isso mudou a sua história, isso mudou a sua vida, isso mudou o seu destino, porque Deus diz para ele assim: olha, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Meu querido, não era Moisés, não era Abraão, não era Isaac, era Josué que teria essa função de levar o povo para a terra prometida. Olha a palavra que diz, lá em Gênesis, o povo ainda era escravo do Egito. E Deus havia falado para Moisés: vou te levantar para tirar o povo do Egito. Essa era a função de Moisés. Tirou o povo do Egito, levou para o deserto. Agora não é mais Moisés, agora era Josué. Mas ele teria que ter esse momento com Deus para ouvir realmente da boca de Deus. E Deus fala para ele: somente seja forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. Eu digo para você nessa noite, talvez você esteja também como Josué numa dificuldade de decisões, de sentimentos, de apertos. Esse momento que nós vivemos é difícil, todos nós, é difícil. A gente perde muita gente, a gente quer resolver e não conseguimos resolver. Mas não olhe para isso, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações, busque ouvir Deus. Tenha um momento único com Deus, porque com certeza Deus vai dizer para você: seja forte, porque eu estou contigo e não te abandono. Não posso dizer qual é o seu momento hoje, não posso dizer aquilo que você está vivendo, se é para você tomar essa decisão difícil ou não, se alguém te colocou numa situação. Só você e Deus, nesse momento único, pode definir as situações, todas as coisas, não é? Só Deus e você, num momento único. Tem uma frase de Hudson Taylor que diz assim: primeiro é impossível, depois difícil e por fim está feito.
vamos ter esse momento com Deus, esse momento único, crendo que tudo está feito, como Ele diz. Amém? Deixa eu orar com você. Vou orar por esse momento único. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós cremos, meu Pai, na palavra do Senhor. Cremos de todo o nosso coração. Cremos, meu Pai, que nós precisamos ter momentos a sós contigo. Esses momentos únicos que nós nos referimos na palavra são pessoas que tiveram um momento a sós contigo para ouvir o Senhor, para receber do Senhor, para ouvir uma palavra, para sentir a tua presença, para tomar decisões de acordo com aquilo que o Senhor tem mostrado. Por isso, nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus eu peço que cada um que possa estar ouvindo esse momento único com Deus, possa estar sentindo essa vontade de buscar o Senhor para ter esse momento, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo momento único.